Olá, eu sou Josiane Lopes e você está no canal Neuroconexão. Hoje vamos falar sobre doenças de Parkinson e a ansiedade. Boa aula! Continuando nossa abordagem sobre os aspectos não motores da doença de Parkinson, hoje eu vou discutir um pouco a questão da ansiedade na doença de Parkinson. A ansiedade na doença de Parkinson, ela ocupa uma prevalência de 5 a 40%. É uma prevalência maior do que na população de um modo geral, e essa ampla faixa de prevalência, ela é atribuída às várias formas de diagnóstico da ansiedade, diferentes questionários. Não existe uma forma padronizada para avaliar a ansiedade, visto que é um sintoma subjetivo. Então, daí a justificativa para essa ampla faixa de prevalência. As formas mais graves de ansiedade na doença de Parkinson geralmente cursam associadas a ataques de pânico, a ansiedade generalizada e, em casos extremos, a distúrbios fóbicos. Junto com a ansiedade, nós também podemos observar nos nossos pacientes sintomas somáticos, como a falta de ar, o desconforto torácico, a dor abdominal, em alguns casos tonturas, e também o paciente ele pode ter associado alguns medos incontroláveis que vão aumentar ainda mais a sua ansiedade, como após o diagnóstico da doença de Parkinson, ele tem receio de ser institucionalizado pela sua família, ser colocado em uma casa de repouso. Então, isso por si só já gera um quadro de estresse. O paciente também pode ter perda da sanidade mental, ele pode ter um medo incontrolável de perder a sanidade mental e aumentar ainda mais a ansiedade. E também tem aqueles casos extremos que, em virtude da desinformação sobre a doença de Parkinson, ele tem um medo incontrolável de morrer, e isso, por sua vez, gera o quadro de ansiedade. Em relação à causa da ansiedade na doença de Parkinson, ainda não é muito bem definido qual é a causa específica. Alguns autores trazem que as reações psicológicas à doença de Parkinson poderiam levar à ansiedade, como no caso de antes de um diagnóstico, o indivíduo ele começa a desenvolver esse quadro de ansiedade. Entretanto, a reação psicológica ela não é um mecanismo causador da ansiedade apenas na doença de Parkinson, tantas outras doenças. Então, é um mecanismo que nós podemos dizer de uma forma mais genérica. E é claro que nós não podemos deixar de mencionar que algumas modificações neuroquímicas causadas pelo processo degenerativo da doença de Parkinson também podem estar associadas com o desenvolvimento da ansiedade. Então, a diminuição de dopamina pela perda dos neurônios dopaminérgicos, a diminuição de serotonina e mesmo de noradrenalina podem estar associados também ao aumento da ansiedade na doença de Parkinson. Qual que é o grande problema da ansiedade no caso da doença de Parkinson? A ansiedade por si só, quem já sentiu algum nível de ansiedade sabe muito bem que ela é perturbadora, ela causa um impacto físico, um impacto social, mas no caso da doença de Parkinson, a ansiedade é um sintoma não motor, mas ela piora as manifestações motoras da doença de Parkinson. Piora o equilíbrio, piora a instabilidade postural, pode piorar um quadro, por exemplo, de fala, mas sobretudo o tremor. Já existem estudos que apresentam uma forte correlação entre ansiedade e tremor.
e isso certamente vai gerar um problema de impacto funcional. Em relação ao tratamento farmacológico, aqui só para citar, que muitos neurologistas acabam indicando o uso de ansiolíticos no tratamento dessa ansiedade. Entretanto, vale ressaltar que muitos ansiolíticos, determinadas classes de ansiolíticos, podem até mesmo piorar a instabilidade postural naqueles pacientes que já apresentam, ou até mesmo em pacientes que apresentam algum déficit cognitivo, alguma confusão mental, pode piorar esse quadro também. O uso de antidepressivos também pode ser uma das vias para o tratamento farmacológico da ansiedade. Em relação às abordagens não farmacológicas e que o fisioterapeuta pode atuar, eu destaco a utilização de exercícios respiratórios, sobretudo exercícios que vão promover reexpansão pulmonar, aumento dos volumes e capacidades pulmonares é muito importante, isso vai causar um relaxamento a longo prazo. Técnicas de relaxamento gerais, uma meditação associada com alongamento, ou até mesmo um exercício respiratório associado com alongamento mais prolongado, já vai ser muito importante para a abordagem da ansiedade. Técnicas de percepção corporal, em que eu faço o indivíduo sentir as várias partes do seu corpo, refletir, associando com exercícios respiratórios e técnicas de relaxamento, também podem ser muito úteis no controle da ansiedade. E claro que eu não poderia deixar de falar que as terapias em grupo, independente da técnica que está sendo aplicada, ajuda a controlar a ansiedade, porque envolve fatores emocionais, como a questão de pertencimento, de que está todo mundo no mesmo barco, em que um paciente acaba apoiando o outro. Aqui, pessoal, eu estou falando apenas das técnicas em que o fisioterapeuta pode ter atuação, visto que eu sou fisioterapeuta. Mas é claro que nós não podemos deixar de mencionar o grande trabalho de um psicólogo nesse processo, com as suas várias terapias, e aí foge da minha alçada apresentar para vocês aqui. E o mais importante é a ansiedade, como a maioria dos sintomas não motores na doença de Parkinson, eles requerem o apoio de uma equipe, a abordagem de uma equipe multiprofissional. No caso da ansiedade, eu destacaria a grande importância do trabalho de um psicólogo na equipe. Muitas vezes, no início do tratamento, o paciente pode ser que ainda não seja acompanhado por um psicólogo, mas nós, fisioterapeutas, como sempre, estamos ali em contínua abordagem com esse paciente. Muitas vezes atendemos eles 1, 2, 3 vezes por semana, ou até mesmo todos os dias, em alguns casos. É muito importante prestar atenção e sempre estar encaminhando, conversando com o paciente ou com o cuidador da importância do acompanhamento psicológico, porque em algum momento do curso da doença, esse profissional vai ser de extrema necessidade. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, gerado valor à sua formação profissional. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, é muito importante para o crescimento do canal. Até a próxima aula!